Vamos começar nosso vídeo aqui falando sobre as dezenas pares. Ultimamente tem saído muito esse padrão de 8 dezenas pares. E eu tenho falado aqui no último vídeo e tenho testado combinações de 8 pares. E tenho mostrado para vocês que 8 pares é mais fácil você acertar os 15 do que com 8 ímpares. Existe um número menor de combinações aqui de 8 pares do que com 8 ímpares na Loto Fácil. Por isso que, na maioria das vezes, não acumula, tá? Foi o caso deste concurso. Por mais que eu acreditasse que acumulasse, devido ao modelo do concurso que veio. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que veio o resultado desta quinta-feira. Por mais que tivesse ruim aqui, não acumulou. É um equilíbrio muito bom, essa questão de 8 pares, tá? Era um resultado bem difícil aqui. Veio concentrado aqui essas 3 primeiras colunas, mas não acumulou. Inclusive tiveram 2 apostas do canal eletrônico, né? A galera aí já está um pouco acostumada aí com essa questão do canal eletrônico, que é o site oficial da Caixa, onde você pode apostar um único jogo. Começou o Loterias Online com aquele limite, né, de R$30. Você teria que apostar R$30 para que você pudesse validar os seus jogos, registrar os seus jogos a partir de R$30. Mas aí depois que a Caixa fez aí uma parceria com as lotéricas, isso prejudicaria as lotéricas se fosse como hoje, né? Por exemplo, hoje você pode apostar apenas um único jogo no site Loterias Online, que é o canal eletrônico da Caixa, e com isso está registrando o seu jogo, fazendo sua fezinha sem sair de casa. E aí, na hora de resgatar seus prêmios, conforme for, você pode estar resgatando pelo Mercado Pago, né, que é o site, que é o banco parceiro da Caixa, ou, se o prêmio for grande, se você acertar os 15 pontos, você ali pega um código e leva lá na agência da Caixa, né? Enfim. Então, hoje você pode apostar apenas um único jogo no site da Caixa, né? Com essa parceria das lotéricas. Inclusive, as lotéricas estão vendendo bolões dentro do site Loterias Online, para você ter ideia como as coisas mudaram, né? Mas enfim, não acumulou esse resultado que veio com 8 pares. E 8 pares tem sido muito frequente conforme o que a gente tem analisado no vídeo anterior. De 5 concursos para cá, na verdade de 6. Vamos arredondar aqui para 10 concursos, tá? De 10 concursos para cá, tivemos 5 ocorrências com 8 dezenas pares, ou seja, 50% dos resultados de 8 concursos para cá, de 10 concursos para cá, veio com 8 pares. E não veio nenhuma vez com 8 ímpares, que é o maior padrão. Estamos passando por uma fase onde 8 pares tem sido o maior padrão, tá? É sempre que isso vai acontecer? Não. Vai chegar um momento, como já aconteceu antes, da gente esperar muitos concursos para vir 8 dezenas pares. Conforme aqui a nossa tabela de estatísticas, eu até falei isso alguns vídeos atrás, faz um pouco de tempo, né? Onde 8 dezenas pares demorou muito a vir. Bom, contra fatos não há argumentos. Olha só. Esse intervalo aqui mesmo, partindo do concurso 3.371 ao concurso 3.388, foram 18 concursos sem vir nenhum concurso com 8 pares. Olha só que interessante. Então, nessa fase aqui, 8 pares estavam em escassez. E agora a gente viu que nos últimos 10 resultados, tivemos 5 concursos com 8 pares, né? É interessante. Vamos lá. 8 pares e 7 ímpares, mas a pergunta é, mesmo sabendo que 8 pares está sendo o que mais está saindo nos últimos 2 meses, porque se você for procurar aqui, nos últimos 2 meses está saindo bastante 8 dezenas pares. Essa fase segurou bastante aqui. E eu separei aqui para você, mastigado, como que saiu esses 8 pares. E quantas vezes saiu
resultados com esses 8 pares, tá? Por que que eu sempre insisto neste assunto? Porque é inevitável que você vai escolher 8 pares ou 7 pares, tá? Isso é impossível você não pensar isso. A não ser que seja daqueles que gostam de fazer zebra, colocar 10 pares, 12 pares. Tem gente que aposta com 12 pares, com 13 ímpares. 12 pares nunca saiu, 13 ímpares também nunca saiu. Simples assim. Essa combinação de 8 pares veio apenas em 3 resultados da Loto Fácil. Durante esses mais de 20 anos de existência da Loto Fácil, tivemos 3 concursos, que foi no concurso 2.996, 3.129 e agora no concurso 3.463. Se a gente ver aqui na nossa tabela de busca, não existiu aqui, pelo menos entre esses 3, um intervalo menor do que 300 resultados, ou seja, 1 ano. Demorou mais de 1 ano para sair, tá? Então, se a gente não olhar esses detalhes, a gente simplesmente vai estar dificultando aí na hora de a gente acertar as dezenas da Loto Fácil, tá? Já com 7 ímpares que eu tenho falado no concurso anterior, no vídeo passado, na verdade, eu separei aqui tudo mastigado para você entender. Deixa eu pegar aqui minha colinha para ficar mais fácil a digitação. Então aqui eu tenho as 7 ímpares que foram sorteadas nesse concurso. Mais uma vez, existe um número bem maior de 7 ímpares do que 8 pares, tá, pessoal? Apesar de 8 pares ter um número bem reduzido ali de combinações, que são 495, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Exatamente, 495, até gaguejei. 495 combinações com 8 pares. É um número pequeno para o total de combinações que já saíram na Loto Fácil, segundo a nossa tabela de alertas. Isso já aconteceu 880 vezes de vir 8 pares. Então, dificilmente você vai pegar um grupo de 8 pares que ainda não tenha vindo. Mas acredite, mesmo tendo vindo aqui quase o dobro, está chegando aí perto do dobro, tá? Está chegando. 495 é quase a metade ali, tá? Então, nós já tivemos 880 concursos com 8 pares, mas mesmo assim ainda não saíram todas as 8 pares, tá? A gente já provou aqui que algumas combinações com 8 pares ainda nunca saiu. Agora, com 7 ímpares, o número é bem maior. Por isso que você vê combinações como essa, que nunca repetiu. Por exemplo, essa mesmo é uma delas. Essas 7 ímpares nunca repetiu na Loto Fácil. Ah, JC, você está exagerando. Eu vi esses 7 ímpares semana passada. Eu vi esses 7 ímpares há 3 concursos atrás. Você viu esses 7 ímpares dentro de um grupo com 8, com 10, com 9, com 11, tá? E aqui a gente busca resultados únicos. Não estamos falando que você, por exemplo, acertou essas 7 ímpares aqui dentro do grupo de 11. Não é disso que estou falando, tá? O nosso sistema inteligente aqui, ele busca apenas combinações iguais e não genérica. Ou seja, ele vai atrás aqui só de combinações únicas, ok? Só para você entender, talvez você ainda não tenha se familiarizado com o nosso estudo, é algo diferente que você não vê por aí. Existe mais de 1.700 combinações aqui de 8 dezenas, aliás, de 7 dezenas ímpares, tá? Por isso que dificilmente você vê uma combinação repetir. São 1.716 combinações de 7 ímpares. Já com 8 pares, existe apenas 495 combinações. Então, sabendo que existe mais de 1.700 combinações de ímpares, de 7 ímpares,
a gente vem aqui e vê que saiu apenas 880 vezes. Ou seja, não saiu nem a metade ainda, né? Praticamente a metade das dezenas ímpares, das combinações de dezenas ímpares. Mesmo assim, não saiu nem a metade ainda, tá? Das combinações de 7 ímpares. Por isso que você vê não repetir. Olha, se você repete combinações de 7 ímpares trabalhando com 8 pares, você simplesmente diminui suas chances. É simples assim. Eu sei que é complicado falar desses detalhes, muita gente não gosta, mas vai depender disso, mesmo não gostando, tá? E eu não estou aqui para te iludir, para falar o que você gosta e sim o que você precisa. Se você quer aumentar suas chances na Loto Fácil, é necessário entender que existem algumas regrinhas básicas que tem que se seguir. Não é só sorte. Se você pega uma combinação de 7 ímpares que tenha saído, por exemplo, 2 vezes, cara, 2 vezes ou uma vez, você tem que ter muita sorte para fazer esse grupo repetir, tá? Você tem que ser muito merecedor mesmo para fazer esses 7 números ímpares repetirem na Loto Fácil, tá? Mas vamos lá. 7 ímpares, né? Estamos falando de 7 ímpares, beleza, é um número maior de dezenas, mas eu vou te dar um exemplo básico aqui. Eu fiz aqui um pente fino no padrão que veio nesse concurso, 3.463, e eu vi que alguns padrões que eu gosto de trabalhar e admiro o padrão de números mágicos. Segundo a nossa tabela de estatísticas, os números mágicos, eles se equilibram muito bem. São 9 dezenas que se equilibram para mim melhor do que os números primos. Bem melhor. Olha só. Você vê aqui comparado os números primos, o intervalo dos números mágicos aqui, eles têm menos vermelho do que os primos, tá? Então isso mostra que os números mágicos que contêm o mesmo número de dezenas que os números primos, né? São 9 dezenas mágicas, são 9 números primos. Mas para mim, os números mágicos, eles se equilibram bem melhor. E eu peguei esses 5 números primos aqui que veio nesse concurso. Vamos ao que interessa aqui. E o interessante é que os números primos, eles têm ali um misto, né, de Fibonacci primo. Esses números mágicos que vieram nesse concurso foi esse, olha só. Que foi com 2 números primos e um número Fibonacci, que foi o 21. E aqui você teve um número puro par, uma dezena par, que é múltiplo de 3, que é o 0,6. Ou seja, é um grupo bem variado. Mas o que me chama a atenção é que são 5 dezenas. Em uma combinação de 5 mágicos. E se eu for buscar aqui, em nossa busca inteligente, para saber quantas vezes essa combinação de 5 mágicos saíram na Loto Fácil. E o resultado foi tenso, 8 vezes apenas. Mas o que me chamou a atenção foi o atraso. Olha só quanto tempo demorou para sair exatamente essa combinação de 5 números mágicos. Dia 16 de outubro de 2023. Ou seja, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui não, porque vai confundir a sua cabeça. Mas é apenas uma curiosidade que nos deixa, assim, às vezes desanimado, às vezes é necessário perder tempo para montar um jogo. Isso para quem não tem sorte, né? Com sorte mesmo, tá? Para quem se considera sortudo, não precisa se preocupar com isso. Basta marcar no volante mesmo, até mesmo no cartãozinho. Pega o cartãozinho, já marca e já registra. Se você se considera sortudo, não perca tempo com isso aqui não, porque é complexo. Beleza? Então vamos falar de projeções de pares e ímpares, que é o que importa aqui. Eu até coloquei aqui, mas é aquilo. Eu sempre, quando preparo aqui o meu roteiro, nem sempre acontece do jeito que eu espero, tá? Por exemplo, eu tinha separado aqui as dezenas, os números primos, os Fibonacci, os múltiplos de 3, os números mágicos, mas eu não acredito que seja muito relevante aqui manter essas observações.
Mas vamos falar aqui das dezenas pares, para a gente entender o que está forte para vir. No próximo concurso, né, a região aqui, nós temos 2 blocos aqui com 6 dezenas. Esse primeiro bloco com 6 dezenas, ele voltou a vir carregado. Tivemos algum momento aqui que isso não estava acontecendo. As dezenas pares, vira e mexe, elas mudam o comportamento. E aqui demorou quanto tempo? Demorou 13 concursos mais ou menos para voltar a vir mais dezenas. Na verdade, um pouco mais, né? Mas agora de 5 concursos para cá, 7 concursos na verdade, veio um pouco mais concentrado esse primeiro bloco de 6 dezenas. Apesar de ter vindo apenas uma única dezena aqui, tá? O que é que pode vir aqui nesse próximo concurso? 0, 2 e 4, dezena 06, dezena 08. Essas são as 4 dezenas mais fortes aqui. Eu não estou muito confiante na 10, e nem na 12, e nem na 14. Então, no meu ponto de vista, essas 3 dezenas aqui, elas podem não vir juntas. 10, 12 e 14, como aconteceu aqui. E aqui nesse segundo bloco, nós temos a dezena 16, 18. Aqui o negócio está meio fraco. Ou seja, fique atento. Não temos muitas dezenas fortes aqui não. Apesar da dezena 18 estar em evidências, nós não podemos ter muitas expectativas com ela, tá? Então, na verdade, 16 acredito que venha. Dezena 18, e aqui você escolhe uma dessas duas, ou 22 ou 24. Então se prepare que podemos ter uma invertida no próximo concurso. Talvez venha 6 pares ou 7, beleza? Já que nas ímpares a gente vê um cenário melhor. Zero 1, 3, não dá para descartar 03, daqui a pouco vamos falar sobre início. 0, 1, 3 e 5. A 05 que é campeã de falhas de 2 concursos. Então a gente pode trabalhar 0, 1, 3, 5. Estão fortes para vir? Não, mas são tendências. 0, 1, 3, 5. A 07 tem esse meio 50%. A 09 também não acredito que venha. E nem a 13. São 2 dezenas fracas, 09 e 13. Eu acredito aqui na 15. Na 19 ainda, 17 não. Na 21 não, 23 e 25 a gente vai trabalhar essas possibilidades. Não é que são fortes, são as menos piores. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então a gente está mais equilibrado aqui para mais ímpares do que as pares, beleza? Agora no início aqui, a dezena 02 é aquilo. A dezena 02 voltou a vir com mais frequência. Não dá para descartar, mesmo nós tendo um atraso significativo daquele início 1, 3, 4, 5. Então fique atento com a 02. A 02 não está tão fraca assim para você deixar de fora, tá? E aqui, bom, aqui nós corremos o risco de vir a linha cheia, tá? Não tem jeito. Então, eu não vou deixar sugestão de início específico. Apenas se você vai trabalhar com fechamento, mantenha essas 5 dezenas em seus fechamentos para ter variações. Simples assim. Não vamos perder muito tempo com isso aqui não, porque está difícil aqui analisar um final único. Mantendo as 5 dezenas no fechamento, você vai ter várias variações e ali uma delas com certeza vai sair. Já que no final nós temos a 24 que está super fraca e a 21. O que sobrou para a gente? 22, 23 e 25. Essas são as probabilidades para esse concurso. Beleza? Boa sorte a todos, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.